Aproxima-se do local da cerimônia o general Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, acompanhado da sua esposa, senhora Paula Mourão, general Alberto Mendes Cardoso e sua esposa, deputado general Peternelli e general Araquém, presidente da Fundação Habitacional do Exército, Poupex. Encontram-se também no auditório coronel veterano do Exército Raul Sturari, presidente do Instituto Sagres, o senhor Thomas Corontal, presidente do Instituto Federalista, e o senhor Alexandre Quitarelli Torres, diretor executivo do Instituto General Vilas Boas. Convidamos todos os senhores a ocuparem seus assentos. Destacamos a presença também do brigadeiro Amaral, do Supremo Tribunal Militar. Senhoras e senhores, esta cerimônia destina-se a realizar o lançamento do Projeto de Nação, elaborado em parceria com os Institutos General Vilas Boas, IGVB, Instituto Federalista e sob a condução do Instituto Sagres. O projeto tem como propósito proporcionar liberdade, justiça e felicidade ao povo brasileiro. Emoldurando o cenário no palco, encontram-se a bandeira nacional e as bandeiras dos estados da Federação. Dona Cida, esposa do general Vilas Boas, presidente do Conselho Superior do Instituto General Vilas Boas, fará a leitura da mensagem do general alusiva ao projeto de nação. Dona Cida, a senhora está sendo chamada aqui ao público. Boa noite a todos. E eu vou passar para vocês as palavras do general. Há muito tempo não via tantas caras conhecidas, simpáticas e amigas. Obrigado pelas presenças. Certamente aqui uma parcela importante do pensamento estratégico do Brasil. É imperioso agradecer penhoradamente ao general Araquém e à Poupex pela sessão do auditório que viabilizou esse evento. A formulação do projeto de nação é resultado de um trabalho de fôlego, minucioso e abrangente, que contou com a participação de centenas de especialistas. A aplicação dar-se-á por meio da transformação em um projeto político, sem perder de vista que se trata de uma ação de Estado. Quando fui adido militar na China, nos anos de 1993 e 94, naquela época, o PIB do Brasil era bem superior ao daquele país, cujos problemas gigantescos pareciam insuperáveis. Bastou o espaço de uma geração para que, impulsionados por um sentido de projeto, se transformasse na segunda maior economia do mundo. Daí a transcendência do momento que estamos vivendo. Reitero minhas homenagens a todas as pessoas que aceitaram enfrentar o desafio, que resultou na construção do projeto de nação, que ora se torna público. O meu muito obrigada. Dona Cida retorna ao seu lugar. Convidamos o senhor Thomas Corontai, presidente do Instituto Federalista, a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do general Hamilton Mourão, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. E, em nome do general Vilas Boas, cumprimento a todos os demais presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Talvez um projeto de nação para o Brasil nunca tenha sido tão importante quanto se tornou neste momento de grandes transformações mundiais. Não há como negar que vivemos com enormes instabilidades geradoras e incertezas, pois vivemos um momento dramático. Certamente que planejar em ambientes turbulentos é praticamente impossível. Os antigos planos inflexíveis não servem mais para a nossa realidade. Os planos para estas novas realidades exigem flexibilidade e linhas de ação muito mais do que ações determinadas. Por isso, entendemos que projetos nacionais têm as funções primordiais de direcionar a nação, aproveitar melhor os seus recursos e gerar coesão no povo, aumentando o padrão de vida de todos. No caso do Brasil, apesar de não termos um grande projeto, mas apenas ações setoriais de acordo com as demandas internas e externas, conseguimos, assim mesmo, chegar e nos manter dentre os 15 maiores PIBs globais. Mas está mais do que claro que, possuidor das imensas riquezas em todos os sentidos, inclusive de um povo pacífico e trabalhador, o Brasil pode, com um bom projeto de nação, ser uma das 3 mais importantes potências globais, ao mesmo tempo em que garante dignidade humana e prosperidade a cada brasileiro. Outras nações, com recursos não tão generosos quanto os nossos, conseguiram criar essa visão de futuro e ocupar posições proeminentes, porque valorizaram o que tinham e têm, e acreditaram nas próprias forças e capacidades humanas. Imaginem, senhoras e senhores, então, o que nós, brasileiros, poderemos fazer com um bom projeto. Nessa marcante cerimônia, é justo destacar os brasileiros que nos antecederam nos séculos passados e se dedicaram a pensar a identidade e o futuro da nação, ainda que não tenham conseguido comover seus contemporâneos. Representando esses pensadores e patriotas, destacamos a figura do federalista do século XIX, Tavares Bastos, uma inteligência de escola que se esforçou para apontar um rumo para o país. Não foram muitos que se lançaram a esta tarefa, mas foram bem mais do que a história deveria reconhecer, algo que tentamos agora corrigir. Gostaria muito de citar todos aqui, mas o tempo é implacavelmente curto. Cônscios dessa situação e das singulares oportunidades que este país continente oferece, tivemos a honra de nos consorciar com grandes patriotas dos institutos Sagres e General Vilas Boas para trabalhar em prol de um projeto para a nação brasiliana, como herdeiros do compromisso, da tarefa, da responsabilidade de dar continuidade àquilo que grandes pensadores começaram ainda nos albores da nacionalidade. Nós, do Instituto Federalista, sentimos-nos imensamente honrados por estarmos contribuindo com a elaboração deste projeto de nação, responsivo e responsável, principalmente porque as ideias que desenvolvíamos desde os idos de 1991 finalmente encontraram eco nas 2 entidades com as quais viemos a nos consorciar, demonstrando como é maravilhoso trabalhar em conjunto, formar parcerias, assumindo este projeto como missão de vida para todos nós. É justo e mistério homenagear ainda o general Vilas Boas, pela sua dedicação inquebrantável ao Brasil e pelo interesse com seu conhecimento, prestígio e experiência em ajudar a pensar o futuro desta grande nação por meio do instituto que criou o IGVB. Queremos agradecer de forma muito especial aos nossos amigos,
professora Verônica Corilho, e o general Luiz Eduardo Rocha Paiva, do Instituto Sagres, com o qual temos um acordo de cooperação para este e outros projetos. Compartilhamos com eles inúmeras vezes, ao longo de mais de 4 anos, nossas preocupações quanto à necessidade de termos um projeto nacional sincronizado com uma nova estrutura federalista, moderna, inovadora e genuinamente brasileira. Projeto de nação não é algo individual, é o produto de muitas cabeças pensantes e comprometidas com o futuro glorioso de nossa pátria. Assim é com orgulho que homenageamos a equipe do Instituto Sagres pela liderança na elaboração deste projeto para o Brasil dos próximos 15 anos, criando as bases para projeções mais seguras ao novo líder global que vem despertando deste esplêndido berço de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Em nossa opinião, um projeto de nação certamente colocará o Brasil em posição de protagonismo global, inclusive como meio importante de defender a nossa soberania nacional. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. O senhor Thomas Korontai está retornando ao seu local na assistência. Neste momento, convidamos o coronel veterano Raul Sturari, presidente do Instituto Sagres, a fazer uso da palavra. À pátria, tudo se deve dar, sem nada exigir em troca, nem mesmo compreensão. Palavras do tenente Siqueira Campos, um dos revoltosos dos 18 do Forte, episódio que agora, dia 5 de julho próximo, completa exatamente 100 anos. Excelentíssimo senhor general Mourão, vice-presidente da República, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades que abrilhantam a nossa cerimônia, senhoras e senhores, o projeto de nação é fruto de uma longa e diversificada história de amor à pátria. História que foi intensamente vivida por todos nós que participamos e trouxemos esse projeto até aqui. Cada um de nós, à sua maneira e ao seu tempo, acalentou e continua acalentando o sonho e o desejo de legar um Brasil melhor para nossos filhos e netos. Há muito tempo, nós, no âmbito do Instituto Sagres, discutimos a necessidade de identificar rumos que possam ser espontaneamente seguidos pelos diversos segmentos sociais em busca de um Brasil melhor. Permitam-me falar um pouquinho do Sagres de maneira muito rápida, que foi fundado em 2004 como uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de promover estudos e pesquisas, tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, tendo como fulcro política e estratégia, planejamento, prospectiva e gestão. Desde então, muito nos orgulha alguns projetos que nós participamos para estados, como o Estado de São Paulo, o Estado de Goiás, o Estado da Bahia, mas também importantes instituições, como o Banco Central do Brasil, como o Ministério das Minas e Energia, como o CNPq, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual do Maranhão e de Goiás, o CGE, a Amazônia Azul e tantos outros que muito enriquecem o nosso portfólio. O Sagres foi idealizado para ser um think tank, ou seja, um instituto de formulação de políticas, tendo como referências, ainda que distantes, a Rand Corporation, por exemplo, na Califórnia, ou a Fundação Heritage, de Washington. Em 2018, acho que dá para retornar um pouquinho no tempo, o embrionário projeto de nação do Sagres encontrou respaldo em outro grupo de pessoas que, como nós, buscavam um Brasil melhor. Nesse ano surgiu o acordo de cooperação com o Instituto Federalista, unindo forças em prol desse objetivo comum. Depois, em 2019,
um novo parceiro, o general Vilas Boas, que há muito acalentava sonho semelhante, se juntou a nós, já estava fazendo acontecer, e com a criação do Instituto General Vilas Boas, foi um grande parceiro que se somou a nós, fundamental para estarmos aqui hoje. Mas todos os sonhos, aspirações, desejos e intenções não eram suficientes para operacionalizar um empreendimento dessa magnitude. Foi então que, em 2020, primeiro ano da pandemia, após análises e reflexões, a então presidente do Instituto Sagres, Verônica Corilho, e o general Rocha Paiva resolveram juntos enfrentar os complexos desafios de mobilizar as pessoas, reunir os poucos meios internos disponíveis e coordenar a elaboração do projeto de nação, mesmo sem recursos externos. Sem desmerecer todos os que colaboraram direto ou indiretamente e que serão homenageados hoje, é por dever de justiça que eu destaco Rocha Paiva e a Verônica como os grandes responsáveis por tudo isso que estamos, no momento, presenciando. E o momento é muito oportuno, porque estamos também, neste ano, e isso é parte, estamos comemorando o bicentenário da nossa independência. E é impossível falar em independência, falar em nação, sem a gente incluir o primordial conceito de liberdade. Liberdade que está sendo perigosamente ameaçada na atual conjuntura, envolvendo todo o Ocidente. Ronald Reagan, ex-presidente norte-americano e um dos expoentes do moderno liberalismo, costumava dizer, abre aspas, a extinção da liberdade nunca está a mais de uma geração. Nós não passamos a liberdade para nossos filhos por intermédio da corrente sanguínea. Devemos lutar por ela, protegê-la e entregá-la para que façam o mesmo. Fecha aspas. Foi o liberalismo que inspirou os líderes da Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, da independência norte-americana em 1776, da Revolução Francesa em 1789. Foi o liberalismo que, disseminado por grande parte do Ocidente, ofereceu o alicerce para as revoluções industriais e para os vertiginosos avanços da ciência e da tecnologia. Mesmo quando não aplicado em sua plenitude, foi essencialmente o liberalismo que proporcionou um período de abundância e bem-estar nunca sequer imaginado na história da humanidade. Não esperem, portanto, um projeto de nação como um plano que pretende impor em uma estrutura centralizadora o que fazer ou como fazer. Não esperem, por exemplo, um ideário com características positivistas, que foram importantes lá quando da proclamação da República, há cerca de 130 anos atrás, mas que hoje estão ultrapassados. Mais que um plano pronto para ser executado, trata-se de oferecer uma visão dinâmica, flexível e pragmática acerca dos grandes temas de interesse nacional, refletindo o pensamento da maioria. O projeto mescla algumas características liberais e conservadoras próprias das melhores práticas do século XXI, ao tempo em que preserva a acurada responsabilidade social e ambiental, com ênfase na educação e nos avanços científicos e tecnológicos. Para encerrar, parafraseando o poeta John Lennon, abre aspas, vocês podem dizer que somos sonhadores, mas nós não somos os únicos. Esperamos que um dia vocês se juntem a nós, fecha aspas. E complemento, nesse dia, nós seremos um Brasil melhor. Muito obrigado. Convidamos o coronel Raul Sturaro a retornar ao seu local na assistência. Destacamos aqui a presença do senhor Isalci Lucas, senador da República. Dando sequência à solenidade, convidamos todos os presentes a cantarem de pé, em posição de respeito, o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada
e música de Francisco Manuel da Silva, que será executado sob a regência do subtenente Márcio pela fanfarra do Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Neste momento, convidamos o general de brigada veterano Luiz Eduardo Rocha Paiva, diretor de Geopolítica e Conflitos do Instituto Sagres, conselheiro do Instituto General Vilas Boas. Permissão para fazer uso da palavra. E colaborador do Instituto Federalista, a fazer a apresentação sucinta do projeto de nação. Autorizado pelo senhor vice-presidente da República, eu passo a fazer a apresentação do projeto de nação, solicitando a todos que retenham bem gestão estratégica, desenvolvimento, bem-estar e segurança, porque isso vai ser muito importante para nós entendermos a mecânica do projeto de nação. Isso aqui quando a gente não tem um rumo, um projeto, acaba acontecendo isso. Eu vou ter que perguntar a alguém, o que eu posso fazer para isso funcionar? Vamos ver.
Ah, funcionou. Então, quando a gente tem um projeto de nação, a gente tem o rumo e a gente vai no rumo certo. Então, vamos entender aqui qual é a ideia desse projeto de nação. Todos nós sabíamos que é uma necessidade e uma unanimidade. A necessidade desse projeto de nação é uma unanimidade nacional. E aí, vamos lembrar lá dos anos 1960, até um pouco antes, quando o Brasil era em torno da 50ª economia do mundo, de repente não, anos depois, em 1984, é o oitavo PIB do mundo. O que é que aconteceu? Aconteceu algo como alguns projetos de nação, não de longa duração, mas que existiram ao longo desse tempo. Podemos voltar lá atrás, ainda nos anos 50, Juscelino Kubitschek, no seu plano 50 anos em 5, um projeto, né? Depois vemos os governos militares com os projetos nacionais de desenvolvimento. E aí aquilo que eu falei aqui, se um sistema e um país não tem um norte, cada membro segue numa direção, e aí há uma dispersão de esforço e dispersão de recursos. E se toda hora que mudar a cabeça desse sistema, inclusive o país, implicar em mudar tudo, só haverá recomeço, e nunca uma base segura para evoluir e prosseguir. É como o avião que corre na pista para decolar, e aqui os nossos companheiros da FAB vão saber bem o que é isso, chega lá na frente, não dá, aborta a decolagem, volta lá para a taxia e volta lá para o início da pista de novo. É isso que acaba acontecendo, se mudar a cabeça sempre. Então, a existência de um projeto de nação, desde que seja um projeto flexível, um projeto não amarrado a ideologias ou a princípios ferrenhos, nós conseguimos, de acordo com as mudanças de um regime democrático, desde que não haja a predominância do radicalismo de qualquer espécie nesse governo, nesse Estado, o país tem condições de prosseguir. Então, vamos prosseguindo aqui. O Projeto de Nação nasceu de uma parceria dos Institutos Sagres, General Vilas Boas e Instituto Federalista. Lembrando que o Estado é um delegado da nação, o Estado não vem antes da nação, pelo menos deve ser assim. Ele é um delegado da nação para garantir o seu desenvolvimento, segurança e bem-estar, não como gestor centralizador, como indutor, facilitador. E aí nós vemos, então, chegamos ao projeto de nação, que é um projeto de Estado com cenário foco, elaboração de cenários prospectivos, né, o mais provável, otimista, e daí sai um cenário foco, que, com base nesse cenário foco, foram levantados objetivos, diretrizes que dão rumos para uma gestão estratégica, aquela ideia que eu falei para reterem lá do início, uma gestão estratégica competente do Estado, o desenvolvimento responsável ou inteligente, né, que aí combina a preocupação com o ser humano e com o meio ambiente, a segurança interna e externa efetivas, bem-estar e paz social, a fim de, aí está o propósito do nosso projeto de nação, proporcionar justiça, liberdade e felicidade ao povo brasileiro. Justiça, liberdade e felicidade é o que deve ser normalmente uma democracia amadurecida. E aí o projeto de nação, o nome consagrado é projeto de nação. Na realidade, ele é a grande estratégia nacional ou a política nacional. Ele não é um projeto, porque o projeto teria início e fim, e seria limitado no tempo. Não, esse projeto é para ficar e sendo, como ele é flexível, sendo adaptado às mudanças que houver no cenário, ou nos cenários. Origens do projeto. Como foi falado aqui, já existia uma conversação, mas não havia, vamos dizer assim, o estopim para lançar o projeto à frente. Então, já entre os Sagres e o Federalista, aí veio o Instituto General Vilas Boas, em que um dos eixos estruturantes do Instituto General Vilas Boas é um projeto de nação, os outros eixos estruturantes são tecnologias assistivas de saúde, e o outro é o acervo do General Vilas Boas. Então, se juntou, o Sagres já tinha uma experiência com pessoal experiente em metodologia, o Federalista, apoio institucional e uma vasta rede de contatos para nós disseminarmos durante a elaboração do projeto. E o IGVB, apoio institucional e uma marca, a marca Vilas Boas. Um inconteste líder militar, um inconteste líder em sua turma, eu sou da turma dele. Aquilo que ele representou para nós nesse projeto foi o soldado que vai com a bandeira e diz, sigam-me. Ele é aquele soldado. Ele é um símbolo. E ele é um símbolo que atraiu o interesse, a vontade, motivou a todos nós a seguirmos adiante com esse projeto. E eu ali
trabalhando junto com todos, disseminado ali naquele meio com todos, eu me senti um pouco você, Vilas Boas, se é que eu posso, né? Até que a gente se conhece, a gente sabe que dá, né? A gente sabe que a gente... Eu não vou falar aqui, mas pode deixar. Mas prosseguindo, então. E assim, né, nasceu o projeto de nação, que tem como premissa básica alinhar-se à Constituição Federal, seu preâmbulo e título primeiro, onde estão lá os objetivos fundamentais, os princípios que regem as relações internacionais e os fundamentos da República, e outras normas do marco legal. E outras premissas para a elaboração do projeto. Apartidário, não tem partido. De vez em quando a imprensa nos procurava e queria saber quem é que estava por trás, quem é que do governo estava bancando o Instituto ou bancando o projeto. Não tem ninguém. É apartidário, não tem radicalismo de qualquer natureza e é independente, ele não é oficial. Esse projeto não serve para linhas de pensamento radical de qualquer espécie, seja no limite direito ou no limite esquerdo do espectro ideológico. Não serve. E não é um produto acabado. É importante ter um projeto. E esse que está aqui, ele pode ser ajustado. A gente está entregando alguma coisa que pode ser melhorada e implementada a curtíssimo prazo. O Estado que nós vemos não é, como eu falei, o Estado que vai ser o centralizador e o gestor. Ele é um Estado indutor, facilitador, não centralizador e não gestor. Qual é a nossa linha de pensamento? Liberdade econômica, mas não lá no limite direito onde não tem Estado, né? O Estado mínimo e só mercado. Não, liberdade econômica, vamos chamar assim, e eu não vou falar de centro político partidário. É o centro do espectro ideológico com liberdade econômica e responsabilidade social, sabendo que é necessário haver políticas públicas sustentáveis para que aquela camada com mais dificuldade, mais carência, possa progredir na vida, ter oportunidade de progredir na vida. Liberdade econômica com responsabilidade social e um conservadorismo evolucionista e não imobilista. Aquele que aceita o progresso, aceita o desenvolvimento, mas com base na tradição, nos costumes, na história, no legado de nossos antepassados. Essa é a ideia, se querem dizer ideologia, mas não é radical, seria essa a ideologia do projeto. E ele não tem dono, pertence à nação, sociedade civil e Estado. Os senhores vão ver aqui que as pessoas, nós temos poucos aqui que trabalharam no projeto, vão ser chamados por ordem alfabética, sem destacar título, se é professor, doutor, médico, se é general, se é coronel, etc. São todos brasileiros que, sem nenhuma remuneração, se lançaram nesse projeto, inspirados naquilo que tem dentro de si em amor ao Brasil, inspirados no Vilas Boas, inspirados em tantos exemplos daqueles que trabalharam conosco. Então, não tem dono, pertence à nação. O projeto necessita de um centro de governo, e até a ideia que a OCDE quer nos colocar, e que está muito certa, é que o Brasil tem que ter no nosso governo um centro de governo capaz não de gerir, não de impor, mas de coordenar e orientar os órgãos de governo de acordo com o quê? Com os objetivos nacionais e as diretrizes político-estratégicas de uma política nacional que a gente está chamando de projeto nacional. Não descemos no nível estratégico setorial e não propusemos estratégias setoriais, porque aí não era o caso, né? Qual é a nossa experiência para estar lá no miudinho? Isso é problema dos ministérios, das secretarias. E ele já foi disponibilizado ao governo. O governo pode, porque é o único ente que pode tocar esse projeto para frente, é o governo. Não adianta pegar uma confederação, porque ela tem um horizonte restrito. Quem pode implementar um projeto de nação, que a gente sempre fala que não tem, agora tem. Pega, né, constitui um grupo de trabalho, mas que não leve um ano, não precisa, já está quase tudo feito, é só adaptar, aprimorar e, então, instituir. Né? Baixa um decreto instituindo. Isso é o nosso pensamento, podemos estar errados, podemos conversar. Prosseguindo, as áreas temáticas do projeto de nação, de onde surgiram os temas estratégicos. O que é um tema estratégico? É aquele tema que vai impactar o país num cenário que nós jogamos para Brasil 2035. IDH, PIB per capita, segurança nacional, defesa nacional, segurança pública, coesão nacional, futuro da democracia, desenvolvimento. Então, as áreas estratégicas são de gestão estratégica, que é lá o nível governo.
Desenvolvimento, são quase todos os ministérios na área de segurança e relações externas, a diplomacia, a defesa, a inteligência estratégica e o campo informacional, um campo novo, muito importante, é o que a gente vê hoje em dia, a narrativa, a importância da narrativa para evitar percalços nos caminhos que nós andamos, traçamos. Bem-estar nacional, justiça e segurança pública, meio ambiente, direitos humanos, cidadania e saúde. Um momentinho só para eu tomar um copo d'água aqui. Mas também levamos em consideração o mercado e a sociedade civil, porque eles estão inseridos transversalmente em quase todos ou em todos essas áreas de governo. Projeto Nação, a metodologia seguida foi a metodologia FIGE, do Sagres, atualizada, e o nosso faseamento qual foi? Primeiro, elaboração de cenários. Resolvemos elaborar um cenário tradicional, daquele mais metodológico e mais demorado, porque conversamos com o Vilas Boas e ele optou por essa decisão, de fazer um cenário, né, elaborar um cenário daqueles demorados, não um cenário expedito. Levantamos 37 temas estratégicos, aqueles que vão impactar o Brasil até 2035, nas áreas de quê? De segurança, de desenvolvimento. Aí, como eu falei, tem ensino superior tecnológico, ensino técnico, melhor dizendo. Cada tema desse tem uma incerteza crítica, que é como estará, né, o Brasil em 2035 com relação àquele tema, IDH, PIB per capita, etc. E depois, para cada incerteza crítica, a hipótese, ou as hipóteses, 4 ou 5 hipóteses. Vai estar muito bem? Eu estou aqui sintetizando. Vai estar muito bem, vai estar muito mal, vai estar a mesma coisa, vai melhorar um pouquinho. E aí nós fizemos, então, a consulta Álgores. E aí nós tivemos o apoio do general Mourão, que nos permitiu ir aos ministérios, não para receber o mailing dos ministérios, para levar a consulta aos ministérios, porque eles podiam disseminar no Brasil todo, eles mesmos, os ministérios. Nós não pegamos o mailing de ninguém, eu estou esclarecendo isso porque já saiu na imprensa coisas que não são verdadeiras. Então, fizemos a consulta, muita gente disse, poxa, 37 temas, cada tema tinha uma ambientação de 1 a 2 páginas. Depois da ambientação, o respondente dizia se ele entendia muito daquilo, se não entendia, qual é o seu nível de educação e qual o conhecimento que ele tinha daquele assunto. Porque nós temos ali, por exemplo, segurança cibernética. Bate na mão de uma pessoa que é médico, ele pode não conhecer segurança cibernética, ele tinha que ler uma ambientação, né, de 1 a 2 páginas. Depois ele ia para dizer se ele conhecia muito, conhecia pouco, seu nível de educação, esse ele considerava aquilo importante. Aí ele ia para incerteza crítica, e da incerteza crítica ele via 4, 5 hipóteses, ele dizia qual era mais provável, qual era otimista. Para na tabulação, depois a gente pegar uma hipótese intermediária, que seria o cenário foco daquele tema, o cenário foco específico daquele tema. Dos 37 temas, cada um com seu cenário foco específico, o Sturari consolidou num cenário foco integrador. Então, a ideia geral é essa, que essa consulta Álgores, ela foi para todo o Brasil. Os senhores imaginam que esses institutos de pesquisa, eles fazem pesquisa assim, o senhor gosta do presidente, não gosta do presidente, o senhor gosta desse candidato, não gosta desse candidato, e a pessoa responde sim ou não, sim ou não. Aqui não. Aqui tinha que ler, eram mais de 100 páginas, tinha que ler para responder. Né? Então, em todo o Brasil, mais de 2.500 pessoas responderam. E quando nós suspendemos, porque não dava mais para continuar depois de 2 meses, ainda tinha mais de 3.500 pessoas ainda respondendo, e que não puderam ser computadas. Imaginem como isso foi importante. Então, cada tema tem um mini cenário foco e tem o cenário foco integrador. Com o cenário foco integrador e os mini cenários de cada tema, que era aquele cenário onde a gente quer chegar, vendo o otimista e vendo o mais provável. Se o mais provável é muito ruim e o otimista é muito difícil, a gente vai tentar chegar num cenário intermediário. Então, nós tivemos várias reuniões, né, para levantar os objetivos nacionais, ou, se quiserem, objetivos políticos, e as diretrizes políticas estratégicas, considerando óbices e oportunidades. E vem, então, o documento final, que é o projeto de nação com sumário. Ele vai estar disponibilizado depois
dessa solenidade vai estar disponibilizado nos sites dos 3 institutos, né, e virtual. A primeira parte é o cenário foco integrador, e depois, na segunda parte, cada tema tem o seu mini cenário foco e mais a incerteza desse tema, os objetivos nacionais desse tema e as diretrizes políticas estratégicas para alcançar aquele objetivo. Aí é uma política. Eu não estou traçando as estratégias para sair da diretriz para o objetivo, eu estou dando o objetivo e a diretriz. Quem vai fazer isso aqui, esse miolo, são os órgãos setoriais. E aí nós subdividimos aquelas 4 áreas em módulos, que são o eixo 1, os temas que estão dentro da geopolítica mundial, os temas que estão dentro da governança nacional, no desenvolvimento, ciência, tecnologia, educação, saúde, segurança e defesa e segurança pública. Então, para ter uma ideia geral disso tudo que eu falei, considerando sempre com base na identidade nacional. Qual é a identidade nacional? São os nossos anseios, a nossa história, nossos valores, nossas tradições. Foi feito o levantamento de cenários através de reuniões. Nós levantamos os objetivos nacionais e depois, considerando ameaças e oportunidades, nós levantamos as diretrizes político-estratégicas também em reuniões, e aí está o rumo, né? Aí está o rumo para, saindo, né, dentro daquele tema gestão estratégica, chegar àqueles objetivos. E isso fica para os órgãos setoriais, que são as estratégias setoriais, né? Então, como eu digo aqui embaixo, né, estratégias elaboradas nos níveis estratégicos setoriais. E aí está, então, o produto final, que foi em fevereiro desse ano. Nós começamos no início de 2020, então levou praticamente 2 anos, com pandemia no meio. Nós tivemos reunião havendo pandemia. Um companheiro nosso, um dos que vai ser citado aqui em memória, ele é oficial da Força Aérea, ele estava com Covid e não sabia, né? Nos comunicou depois, no dia seguinte, todo mundo em quarentena, foi logo no começo, e ele baixou o hospital e acabou falecendo. E tem uma outra pessoa também que faleceu num acidente. Então, olha só, aqueles módulos que nós subdividimos as áreas estratégicas, então, esses 37 temas. Eu não vou aqui bater esses 37 temas, dei uma olhadinha, cada um dentro de um. Tem coisas aqui que é demanda mundial por alimentos, tem ali indústria brasileira, como é que vai estar em 2035, ensino básico no Brasil, né, defesa cibernética, sistema prisional brasileiro, né, temos aqui coesão nacional, coisas assim. Então, os senhores vão poder ver, a partir de hoje, já poderão ver isso aí. O que os senhores vão ver lá? Eu não vou ler diretrizes e óbices desse tema estratégico, que ia demorar muito. Mas ó, um tema é o futuro da democracia no Ocidente. A democracia no Ocidente está enferma. E no Brasil? O futuro do regime democrático no Brasil em 2035, diante da cisão político-social evidenciada nas democracias ocidentais desde o início do século. E no Brasil também. Qual o mini-cenário foco que participou depois daquele mini-cenário integrador? Após um período... Isso aqui nós estamos em 2035. Nós escrevemos isso como se estivéssemos em 2035. Após um período de turbulências em que a sociedade pressionou por mudanças estruturais no sistema de educação e no sistema político, se ainda não fez, tinha que fazer, surgiram novas lideranças que ocuparam espaços onde prevaleciam as antigas lideranças patrimonialistas fisiológicas. É uma verdade ou não é? Em grande medida envolvidas em grande medida, lógico que não são todas as lideranças. Ainda existem nichos em que essas últimas exercem poder e influência, mas não há como negar que, em 2035, o regime democrático está mais estável. Também porque, da mesma forma, houve o enfraquecimento das correntes políticas e ideológicas radicais. Não interessa a cor. Reduzindo, então, a cisão social e aumentando a coesão. Tudo isso elevou a capacidade do Brasil para enfrentar os desafios do jogo do poder mundial. É claro que coesão é vontade, vontade é poder. Objetivo para esse tema, fortalecer a democracia por meio de reformas institucionais que saneiem as disfuncionalidades do Estado, neutralizem a corrupção, o poder de ideologias radicais de qualquer natureza e valorizem o civismo, o liberalismo econômico com responsabilidade social. Aí tem os óbices e as diretrizes para se chegar nesse objetivo. Eu queria saber o seguinte, olhem o que nos norteou. Alguém aqui não quer um Brasil assim?
Deixo para os senhores lerem e meditarem. Alguém não quer esse Brasil? Todos leram? Alguém não quer esse Brasil? Então, acho que todos queremos esse Brasil. Finalizando, o projeto de nação não tem dono, pertence ao país. Os cidadãos e suas lideranças já não podem mais dizer que o país não tem um projeto de nação. Tem, não interessa quem fez, não interessa a autoria, porque todos os senhores, se tivessem no nosso conhecimento, fossem chamados, iriam vir para trabalhar nisso aqui. Quem veio, veio porque tem coração, né, verde e amarelo. Ele foi disponibilizado ao governo, porque ele é o único ente capaz de instituí-lo como um todo, senão ele vai para a gaveta. É custo zero, nós disponibilizamos, o projeto de nação não teve nenhum apoio financeiro de ninguém, de nenhuma instituição. E ninguém que trabalhou no projeto recebeu nada para trabalhar, a não ser 2 técnicos em TI para fazer a tabulação daqueles 2.500 respondentes da nossa pesquisa. O projeto não tem dono, apenas autores. Não é um produto final e acabado, mas sim aberto e flexível, para evoluir e se adequar às mudanças de cenários internos e externos, inclusive às mudanças de governo. Claro que se for um governo do limite esquerda ou direita, aí vai jogar fora. É valioso também para a sociedade civil. Seus segmentos poderão nele identificar ideias importantes para aperfeiçoar e orientar seus planejamentos. Embora às vezes não como um todo, mas a sociedade civil, as empresas, tem muita coisa aqui que pode aproveitar. Não houve patrocínio financeiro de órgãos públicos ou organizações privadas. O que houve, apoio do nosso vice-presidente para a gente poder tocar aquela pesquisa, porque senão a pesquisa ia ficar muito restrita. Com isso, nós chegamos no Brasil inteiro. O projeto foi elaborado por meio de um trabalho voluntário, não remunerado, à exceção, como eu já falei, daqueles 2 técnicos. O governo pega o projeto, não tem que aplicar ele, estuda, avalia o projeto, faz as mudanças que julgar necessário, inclusive com a colaboração voluntária de todos nós, dos institutos parceiros. E institui o produto, no final, por meio de um decreto. É política de governo, de Estado. O fundamental é que não é que seja exatamente o projeto como está, mas que o Brasil tenha um projeto, que é a grande estratégia nacional ou a política nacional. A partir de hoje, ninguém mais deve dizer que o Brasil não tem projeto de nação. E aí, Sturari, eu não copiei de você, mas calhou, tá certo? Então, isso aqui é o tenente Siqueira Campos, um dos heróis dos 18 do Forte. Ele não morreu ali, ele depois ainda participou de várias revoltas no país. A pátria tudo se deve dar sem nada pedir, nem mesmo compreensão. Tenente Siqueira Campos, herói dos 18 do Forte. Vilas Boas, esse trabalho é teu também, porque você sempre sonhou com isso, e quando você estava precisando, tá, você teve essa dificuldade, mas você superou a dificuldade pelo aquilo que você transmite para nós todos. Então, eu agradeço a todos nós e aqueles que trabalharam no projeto, eu peço uma salva de palmas. Neste momento, serão entregues exemplares do projeto de nação. Pedimos que o general Vilas Boas seja conduzido ao seu lugar. Ao general Vilas Boas, cujo exemplo de patriotismo e dedicação ao Exército e à nação, servindo de fonte de inspiração para os colaboradores empenhados na elaboração do projeto. Ao Estado brasileiro, o único ente capaz de instituir o projeto de nação, algo por tantos e por tanto tempo sonhado e lamentado por não existir, mas que agora existe sim.
Ao povo brasileiro, destinatário principal do projeto, haja visto seus propósitos de garantir liberdade e justiça e de proporcionar felicidade ao nosso povo. Convidamos, primeiramente, o general Alberto Mendes Cardoso, conselheiro do Instituto General Vilas Boas e presidente do Conselho Consultivo do Instituto Sagres, a fazer a entrega de um exemplar do projeto ao general Vilas Boas. O general Cardoso foi seu comandante. O general Cardoso foi seu comandante por 2 vezes. Uma, quando Vilas Boas era cadete da AMAN, em 1973. E anos depois, 1980, quando foi capitão instrutor do curso de infantaria da AMAN. Em 2003, o general Cardoso entregou a Vilas Boas a espada de oficial-general, como paraninfo na cerimônia de sua promoção a general de brigada do Exército Brasileiro. Convidamos os senhores e senhoras que elaboraram o projeto de nação a se posicionarem no palco, na medida em que sejam citados, para acompanharem a entrega oficial do valioso trabalho que fizeram em prol do Brasil. João Cardoso, o senhor vai ser chamado novamente aqui, João. Fazer o quê? Alberto Mendes Cardoso. Arthur de Melo Reis, Cláudio Gomes de Oliveira, Diógenes Lima Neto, Doris Santos de Faria, Eduardo Martins Franco, Fábio San Pagiaro, Fábio Santos, Homero Zanota, presente, Israel Ferreira Costa, Ivomar Schuller da Costa, Jacinto Mendes Lopes Júnior, Jefferson de Souza Oliveira, Gedson Turquielo, Joanisval Brito Gonçalves, José Antônio Macedo Soares, José Carlos Alves, Jucimar Matos, Juliane Michele Maruti Lopes, Leonardo Carvalho de Paula, Leonardo José Machado Brant, Luiz Henrique Sganzella, Luiz Eduardo Rocha Paiva, Marcondes Moreira de Araújo, Marcos Henrique Camilo Cortes, Maria Verônica Corílio Campos, Mainar Marques Santa Rosa, Olavo Mendonça, Paulo Bergemeyer, Paulo Egler, Paulo Henrique Gregório, Raul José de Abreu Sturari, Ricardo Vélez Rodrigues, Ridalto Lúcio Fernandes, Romilson Volotão, Stavros Chantopoulos, desculpe a pronúncia, Thomas Corontai, Timothy Martins Mulholland, Túlio Eufrásio Marques Júnior. Em memória, Adrian Nikolaev e Rossana Pavanelli. Convidamos o professor Joanisval Brito Gonçalves, secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, da SAI-PR, como representante do governo federal, a ocupar o local para receber o exemplar do Projeto Nação em nome do Poder Executivo. Convidamos ainda o senhor Paulo Henrique Gregório, sua esposa, a senhora Elaine, e suas filhas, Camila e Carolina, a ocuparem local no palco para receber, como família e em nome do povo brasileiro, um exemplar do Projeto de Nação.
Conforme já dito, o dono desse projeto é o povo brasileiro. Convidamos os presidentes do Instituto Sagres, Coronel Raul Sturari, do Instituto General Vilas Boas, senhor Alexandre Quitarelli Torres, e do Instituto Federalista, senhor Thomas Corontai, para fazer a entrega dos exemplares do projeto de nação. Primeiro ao professor Joanisval, secretário adjunto da SAI-PR, representante do governo, e, em seguida, a distinta família, que simbolicamente representa o povo brasileiro. A família, sim, já citei aqui. A família está recebendo. Convidamos os senhores recipiendários e os presidentes dos institutos a retornarem a seus locais na assistência. Você fica aqui. Sim, convidamos a todos a retornarem seus lugares na assistência. A tela pode subir. O Colégio Militar de Brasília, CMB, iniciou suas atividades de ensino em março de 1979. Atualmente, abriga em suas instalações um efetivo aproximado de 3.000 alunos. Além de receber uma educação básica de qualidade, desenvolvedora de consciência crítica, se mantém fortemente ancorado nos valores éticos e morais, nas tradições e nos costumes brasileiros. O coral está entre o conjunto de saberes culturais do Colégio Militar de Brasília. Formado por alunos voluntários do ensino médio e fundamental, o coral já completa 3 décadas de profícua atividade artística e com amplo histórico de participações em eventos nacionais e internacionais. Neste momento, sob a regência da 3º Sargento Música Bruna Santana, o coral de estudantes do Colégio Militar do Brasília cantará a canção Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Meu mulato e
Convidamos a senhora Maria Verônica Corilho Campos, vice-presidente do Instituto Sagres, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Presidente, os senhores falaram tudo, não sobrou nada. A solenidade que estamos hoje, neste momento, a encerrar, é o resultado de muita fé, é o resultado de integração, de crença, de propósito, de apoio, de muita inspiração, e é resultado de bênção que recebemos, de energia que soubemos captar, e é resultado da visão conjunta de cidadãos patriotas que creem e que amam o seu país e que estão dispostos a dar um pouco do que a vida lhes deu para outras e futuras gerações e também para contribuir com o poder público, contribuir com todas as estruturas que têm hoje capacidade, competência, preparação para realizar e aproveitar as potencialidades desse país e aproveitar a grandeza dos corações do brasileiro para levar este país ao norte, mais claro, mais seguro, mais próspero, e deixar um futuro melhor, sempre melhor, do que este que estamos vivendo hoje, com algumas perspectivas não tão claras e até temerosas, levar este país a um norte melhor. O momento que estamos aqui vivendo é resultado da união de propósitos de um grupo em torno de 40 pessoas, mas, como disse o general Rocha Paiva, poderia ser um grupo muito maior se nós tivéssemos tempo, espaço, porque todos que a gente foi buscar, ninguém disse não, todos aderiram e estiveram conosco nesta caminhada. Então, o que nos sobrou, depois destes 2 anos de trabalho, a falar de tudo que foi falado hoje aqui, é agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, repetir o agradecimento ao general Antônio Hamilton de Mourão, pelas portas que o senhor nos ajudou a abrir, e é importante deixar bastante compartilhado e claro com todos. Em todos os ministérios que nós fomos muito bem recebidos. Nenhum órgão público deixou de nos atender, de nos apoiar e de divulgar aquela consulta de mais de 100 páginas que o general Rocha Paiva falou para os seus mailings, para que a gente pudesse ouvir o maior número possível de cidadãos brasileiros, seus anseios, para que a gente conseguisse traduzir para dentro de um projeto de nação, um projeto de país, um plano de Estado, os anseios dessas pessoas e colocar as mãos do poder público de quem pode realizar, dar acesso ao setor produtivo, a todas as empresas, dar acesso ao terceiro setor,
às instituições do terceiro setor, ao Sistema S, todas as instituições que a gente conhece nesse país, dar acesso a todo pequeno, médio, grande empresário, ao empreendedor, à academia, que é um dos mais interessantes, fortes e necessários hélices da sociedade. Por isso estamos aqui hoje, sendo também brindados com estudantes da academia, estudantes de universidades e também com estudantes de escolas cívicas, porque é para essas gerações mais novas que realmente nós nos dedicamos durante esse tempo, em momentos bons, em momentos temerosos, em momentos ruins. É para essas pessoas que nós colocamos a nossa crença, a nossa fé, o nosso propósito, para uma entrega que possa contribuir com todos aqueles de boa fé que virão a nos governar daqui para frente. Então, nos resta muitos agradecimentos. E, porque o tempo é muito pequenininho, eu gostaria de agradecer especialmente ao dono desta casa, agradecer à Apelpex, agradecer às unidades das instituições, às unidades militares, ao Seconsex, área de comunicação, à Secretaria-Geral, ao CMP, ao Colégio Militar, a outros parceiros que temos aqui, porque sem esses apoios, a gente não teria chegado a esse momento de compartilhamento com todos os senhores. E fazer um agradecimento muito especial ao Deus que está no coração de cada um dos senhores, porque tivemos momentos muito peculiares em nossas vidas no decorrer desse trabalho. Experimentamos praticamente 2 anos de pandemia, e sem a luz e a bênção, né, do Deus de todos nós, seja qual ele for, nós não estaríamos hoje aqui compartilhando este momento. Muito obrigada a todos, e certamente que nos encontremos em algum momento nas trilhas do resultado de um projeto de nação. Muito obrigada. Aguarde aqui, professora Verônica. Nesse momento, convidamos o general Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, a ocupar o local para receber das mãos da professora Verônica um exemplar do projeto Nação e fazer uso da palavra. Convidamos o general Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, a fazer uso da palavra para o encerramento da solenidade. Senhor presidente do Instituto Sagre, Raul Sturari, a quem agradeço pelo convite para esse evento. Ao meu comandante, Eduardo Vilas Boas, e ao Thomas Corontai, por meio de quem cumprimento os representantes dos institutos e entidades parceiras por esta iniciativa de projeto de nação. Ao meu amigo e irmão, senador Exalci Lucas, presente aqui nesse momento, faço menção ao general Peternelli, que teve que se retirar, porque tem um evento lá em Ribeirão Preto, ao meu companheiro de longa data e presidente aqui desta instituição, general Araquém de Albuquerque, membro eterno da Patrulha Gato, depois alguém pergunte para ele, ao general Stumpf, chefe do Estado-Maior do Exército aqui presente,
e as demais autoridades civis e militares, assim como o general Cardoso, nosso antigo instrutor, e que também tivemos a oportunidade de conviver ao longo da nossa vida militar, a minha esposa Paula, senhoras e senhores, meu boa noite a todos. Cumprimento, ao Instituto Sagres, ao Instituto General Vilas Boas, ao Instituto Federalista, por todo esse trabalho que realizaram. Realmente é um trabalho inédito e, como foi bem dito pelo Rocha Paiva, tem a grande finalidade de dar um norte, um rumo que tanto precisamos nesse momento que estamos vivendo no nosso país e, obviamente, no mundo que nos cerca. É uma quadra difícil da história da humanidade, mas outras tão difíceis ocorreram e foram enfrentadas pelos nossos avós e pelos nossos pais. Agora é a nossa vez de superarmos esses problemas. Posso até ser um tanto, digamos assim, presunçoso, mas sempre é importante lembrar o que significa uma nação, que é um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilha de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre seus pares. Além de apresentar todos esses aspectos, uma nação, para ser considerada como tal, precisa agregar um sentimento de pertencer a todo esse grupo, ou seja, é preciso haver uma vontade por parte dos indivíduos de formarem uma nação. Aqueles que nos antecederam assim o fizeram. Desde os primórdios dessa formação desse grupo tão distinto que somos nós brasileiros. Distinto porque somos o amálgama de diversas origens, desde o branco europeu ao negro africano e aquele que já se encontrava aqui, o ameríndio. Criamos essa raça distinta, essa raça que é vencedora, porque sempre soube superar as suas dificuldades. Temos problemas estruturais no nosso país, temos problemas enormes e que temos que vencê-los. Precisamos, nesse momento, de uma liderança ou de lideranças que sejam reformistas, que sejam inspiradoras, que sejam agregadoras e que sejam facilitadoras. Que sejam reformistas por quê? Porque para atingirmos os objetivos colocados nesse projeto, é necessário levar avante todas as reformas estruturais que o nosso país precisa para nos libertarmos dessa armadilha da renda média que estamos aprisionados desde os anos 80 do século passado. Liderança que seja inspiradora, para que a nação como um todo, para que cada um dos brasileiros e brasileiras confie nos seus homens públicos, entendam que eles estão no serviço público para servir e não para se servir. Que seja uma liderança agregadora, para que atraia os polos opostos e busque as zonas de convergência e, com isso, a gente supere as idiosincrasias que muitas vezes nos separam e que seja facilitadora para induzir esse processo. Esse é o nosso momento. E esse trabalho que está sendo entregue, sem dono, sendo entregue ao governo de turno, ele coloca muito claramente aquilo que são os pilares da nossa civilização. O pacto de gerações. O pacto de gerações é a sociedade como um todo. É o contrato entre aqueles que nos antecederam, entre nós que estamos vivendo e aqueles que ainda vão nascer. A democracia como pilar básico também. Sem ela, não há futuro. O capitalismo como sistema econômico. O Estado de Direito, a lei valendo para todos. E a sociedade civil forte, aqui representada por esses três institutos que fizeram esse trabalho de gigante. Portanto, senhoras e senhores, eu saio daqui nessa noite extremamente recompensado por tudo que vi
e, por mais uma vez, acreditar que aqui está sendo lançada a pedra fundamental para aquilo que eu considero que é o destino manifesto do nosso país, de ser a maior e mais próspera democracia liberal ao sul do Equador. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Convidamos o general Mourão a ocupar seu lugar na plateia. Senhoras e senhores, estamos encerrando a nossa solenidade. Informamos que, após a saída das autoridades, o coral do Colégio Militar fará uma rápida apresentação para a plateia. Solicitamos a todos tomarem atitude de respeito para a saída do vice-presidente da República. Anunciamos, então, a saída do general Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, do local desta cerimônia. Está encerrada a solenidade. A todos, uma boa noite.